Tudo bem? Professor Eduardo Castro, da Formação Profissional em Análise de Negócio e Requisitos no Contexto Ágil, tendo por base o Lean Iron Analysis. Durante a formação profissional, o pessoal sempre me pergunta sobre casos de uso, histórias de usuário. Vamos dar uma olhadinha. Bom, seja em projeto ágil ou tradicional, é fato que precisamos ter um conjunto de práticas e modelos para facilitar o entendimento e comunicação das necessidades a serem atendidas e das funcionalidades do software a ser desenvolvido, tanto para a evolução de legado quanto para sistemas novos. É uma boa prática aplicar um conjunto de atividades para análise de negócio e engenharia de requisitos antes de iniciar qualquer trabalho ou projeto técnico de software. A análise de negócio e engenharia de requisitos deve ser adaptada, às necessidades do processo, do projeto ou do produto e das pessoas que estão realizando o trabalho. Então vamos estudar o primeiro conceito, que é o conceito do caso de uso. Normalmente um diagrama de caso de uso representa as funcionalidades do sistema e a interação dessa funcionalidade com os usuários. Ou seja, eu tenho um diagrama que tem um ator, que é o meu usuário, eu tenho um caso de uso, que é uma funcionalidade. Construo um diagrama com vários atores, vários diagramas de caso de uso que representam os atores e funcionalidades que estão utilizando o meu sistema, que, aliás, vão usar o meu sistema. Muito bem, o detalhamento da funcionalidade ela é descrita na especificação de caso de uso, ou seja, o meu caso de uso vai ter um detalhamento comportamental, por meio de fluxos básicos, alternativos, de exceção, por meio de regras. Todo caso de uso vai ter a sua especificação, ali é o comportamento do sistema com base nas ações que o ator ou o usuário vai utilizar dentro do meu sistema. Ok, no método ágil, como é que isso funciona? Em um ambiente ágil, a história de usuário é um instrumento de escrita utilizado no processo de levantamento de requisitos para descrever a especificação de uma funcionalidade do software. Então perceba que a história de usuário ela vai estar atrelada a uma funcionalidade. Por que isso é importante? Para eu organizar a visão do produto. Por isso que eu tenho temas, épicos e funcionalidades, e a partir dela, histórias de usuário, critérios de aceite e tarefas. Isso organiza o meu processo, isso organiza a minha visão, isso me dá uma melhor comunicação, ok? Muito bem. Quando a gente monta, então, uma tabela representando tradicional e métodos ágeis, o que nós temos? Níveis de requisitos. Aliás, tem um videozinho aí, tipo de requisitos, depois dá uma olhadinha no canal que você vai entender melhor. Mas vamos lá. No nível 1, requisito de negócio. Nível 2, requisito de usuário ou parte interessada. Nível 3 e 4, requisitos de sistema. Requisitos de usuário, no processo tradicional, ele é capturado por meio de um documento de visão. Nesse documento de visão, eu tenho descrito o problema, as necessidades, o processo de negócio e as funcionalidades. Com base nesse documento de visão e das funcionalidades, eu vou para o nível 2. Eu vou representar os meus usuários e os casos de uso que estão relacionados àquelas funcionalidades. Ou seja, eu faço uma representação gráfica dessas funcionalidades. No nível 3, requisitos de sistema, o que eu preciso fazer? Para cada caso de uso, preciso ter um detalhamento, uma especificação de caso de uso. É aqui que eu escrevo o comportamento do sistema. Normalmente eu escrevo usando fluxo básico, fluxo principal, fluxo de exceção, obedecendo aquelas regras de negócio. Com a especificação daquele caso de uso que descreve o comportamento, eu posso então para o nível 4, que é identificar os requisitos funcionais, requisitos de qualidade, requisitos de dados e utilizar, por exemplo, uma contagem de ponto de função.
E nos métodos ágeis, como é que isso funciona? Nos métodos ágeis, eu também tenho o nível 1, requisito de negócio, que normalmente é capturado pelo tema. Ou seja, qual é o meu tema e que problema que eu quero resolver. No nível 2, eu tenho os requisitos de usuário, ou seja, aquele problema que está descrito, né, que está embutido num tema, ele vai ter épicos e funcionalidades já com a visão de solução daquele problema. Então, o tema pode ter vários épicos e um épico, várias funcionalidades. No nível 3, requisito de sistema, eu vou pegar cada funcionalidade, vou descrevê-las em histórias de usuário e critérios de aceite, usando uma técnica, por exemplo, InVest. Isso facilita a visão do que eu preciso construir, melhora essa minha comunicação. Com base nas histórias de usuário, então, eu passo ao nível 4, que é o detalhamento de uma história do ponto de vista de tarefas. As tarefas, na verdade, é um nível de granularidade onde eu acompanho quase que dia a dia o meu processo de desenvolvimento. Então, percebam o seguinte. Do ponto de vista de requisito de negócio, aqui eu tenho um documento chamado de visão, extenso, com bastante informação. Aqui, normalmente, eu tenho um tema, um problema descrito numa frase curta. Aqui eu tenho um diagrama de caso de uso que representa essas necessidades. Aqui eu tenho épicos e funcionalidades, que normalmente também frases curtas. Agora, essas funcionalidades passam a ser descritas em histórias de usuário. E aqui é que tem a grande diferença. Enquanto no tradicional eu pego um caso de uso e faço a sua especificação detalhada, seguindo um fluxo principal, alternativo, exceção, regras, representando todo o comportamento que o sistema precisa ter dentro deste caso de uso, dessa funcionalidade, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um particionamento desse comportamento. Eu descrevo pedacinhos, né, em histórias de usuário e critérios de aceite. Isso facilita a construção e entrega mais rápida do produto. Eu consigo mudar mais rápido, eu consigo alterar mais rápido, eu consigo ter a visão do comportamento do meu sistema, para o cliente utilizando, para o cliente visualizando, e ele diz, pô, dá para mudar isso? A mudança é mais rápida. Aqui é o grande ganho. E se eu quiser, posso detalhar ainda mais do ponto de vista de sistema, ou seja, pego a história e seus critérios de aceite e divido em tarefas, ok? Bom, agora eu venho para a segunda pergunta, né, que sempre me fazem durante a formação profissional. Quando se aplica caso de uso, quando se aplica história de usuário? Casos de uso, normalmente, quando eu tenho um escopo fechado, eu tenho um prazo mais rígido, né? onde eu tenho regras bem definidas, fluxos mais claros e uma hierarquia entre esses fluxos já conhecidos. História de usuário. Normalmente eu tenho um escopo mais aberto, um time, uma equipe mais integrada, mais colaborativa, mais cooperativa. Quando o meu foco é no produto e quando eu já tenho, né, um modelo ágil, como um Scrum XP, sendo executado dentro da minha organização. E aí vem para a terceira grande pergunta que me fazem, que é a seguinte: posso combinar caso de uso e história de usuário? Pode, claro, sem problema nenhum. Como é que eu faço isso? Capturo as funcionalidades por meio de um diagrama de caso de uso, com seus atores, né, seus casos de uso. Os atores são os usuários, os casos de uso são as funcionalidades, uma representação gráfica facilitando, né, a visão e a comunicação. E depois pego cada caso de uso, ou seja, cada funcionalidade, escrevo histórias de usuário, critérios de aceite e, se precisar, as tarefas, ok? Então essa combinação ela é perfeitamente possível, desde que o time, a equipe, as partes interessadas compreendam esse processo. Porém, o mais importante aqui não é o processo. O mais importante aqui é a entrega de produto de qualidade e de valor. Ok, pessoal? Olha só, queria agradecer a vocês, espero ter esclarecido um pouquinho mais, né, sobre esse tema, caso de uso e histórias de usuário. Se tiver dúvida, me manda um e-mail, ironocaretan@gmail.com. Se gostou, curte, compartilha
e eu espero você na próxima turma de formação profissional em análise de negócio e requisitos no contexto ágil, ok? Pessoal, muito obrigado e vem comigo!